Olá, aqui é o Colibri Lincoln Shibukawa. Vamos fazer esse caderninho no tema Halloween. Para esse projeto eu vou usar o Neon Plus roxo e o Cromo Metal Orange. Esse papel é muito legal, que ele parece que ele tem tipo um verniz no papel. E ele é muito bom para fazer a capa, porque aí ele fica como fosse impermeabilizado o papel. Então, para fazer o nosso caixãozinho, eu vou usar esse papel que vai me servir de capa. Então, eu vou usar aqui um molde do caixão. Eu vou usar, na realidade, só essa parte do caixão. Aqui seria a parte da lombada e aqui é a outra parte do caixão. Esse aqui é um molde de caixinha que eu peguei, mas na realidade eu vou usar só essa para fazer a capa. Como que eu vou fazer? Na realidade a capa ela vai vir dupla aqui. Então, olhando aqui nesse molde aqui que eu fiz, a capa ela vai vir assim. Nessas partes aqui que eu vou dobrar aqui. Para que a capa fique o revestimento por fora e essa parte aqui por dentro. Para fazer isso, eu vou usar aqui esse molde pensando que eu preciso fazer essa parte aqui, né? Ainda uma outra parte aqui do meu caixão. Para isso, o que eu faço? Eu vou utilizar aqui um agulhão, simplesmente para marcar as pontas aqui do meu caixão. Então, eu fiz dessa forma para que quem não tenha uma máquina de corte também possa fazer esse projeto. Então, eu vou marcando aqui as pontas aqui com o meu agulhão. Aqui então eu fiz as marcações do meu agulhão. Vou pegar agora, reservar essa folha e vou simplesmente fazer um corte aqui para tirar aqui esse molde aqui, que vai servir um molde para mim como molde. Então eu tirei aqui o meu molde. Eu venho aqui e vou simplesmente achar aonde terminou aqui o caixão ficaria nessa posição aqui, mas eu preciso replicar aqui mais um molde aqui do meu caixão. Eu venho aqui e marco as pontas aqui. E a mesma coisa nesse outro lado aqui. Aqui seria a outra parte do meu caixão. E aqui eu vou replicar mais uma abinha aqui. E com isso eu vou fazer o corte aqui nessas medidas. Eu fiz dessa forma, mas eu poderia até fazer o recorte aqui nesse meu modelo, replicando no verso da folha. Então eu fiz dessa forma aqui. E agora eu vou só unindo os pontos que eu marquei aqui, para tirar o meu molde do caixão. Aqui eu tenho meu molde então da capa. Eu só vou fazer aqui os vincos, utilizando aqui a ponta do agulhão, passando ele bem deitado aqui para criar o vinco e não ferir o papel. Aqui eu consigo fazer agora as dobras.
Com o auxílio da dobradeira eu ajudo aqui a dobrar. Aqui essa parte é a mesma coisa. Eu vou dobrar. E esse meio também eu vou fazer uma dobra. Aqui. Com uma outra dobra. Aqui. Com isso eu tenho minha capinha pronta. Essa parte aqui, nessa largura, vai depender muito da quantidade de folhas que você deseja colocar no miolo do seu caderno. Então aqui eu já tenho a minha capinha pronta. Para fazer o meu miolo, eu vou usar o mesmo pensamento. Eu vou utilizar aqui essa parte que eu cortei da minha capa. Eu vou fazer uma dobra aqui ao meio, só para o miolo não ficar numa medida muito justa dentro da minha capinha. Eu vou tirar aqui mesmo de olho uma medida aqui como fosse mais ou menos 1 milímetro aqui. Então tem aqui, eu vou tirar 1 milímetro de cada lado aqui desse molde. Com isso eu tenho meu molde aqui do miolo. Para fazer o miolo, eu vou utilizar agora o Neon Plus roxo e vou fazer o seguinte: vou colocar aqui ele assim, como se aqui ficasse paralelo aqui a minha lateral, e vou fazer aqui a mesmo raciocínio de tirar aqui o molde, para eu não ter que riscar ele em toda a volta, só fazendo alguns pontos aqui, marcando aqui aonde seria as pontas. E da mesma forma eu vou virar aqui e colocar nas pontas que eu marquei já, e marcar todas as intersecções aqui, todas as aonde seriam as pontas, e aí consigo fazer aqui as minhas marcações. E aqui nessa lateral eu posso fazer o seguinte: eu venho aqui, vou fazer só um risco aqui para eu ver aonde é aqui a minha lateral do meu miolo aqui, e vou fazer aqui uma outra marcação, seria mais em torno de 1 centímetro nessa lateral aqui, paralelo, para poder fazer uma abinha, para fazer um corte. E vocês já vão entender o porquê dessa abinha. Eu vou fazer um outro corte aqui e já explico aqui para vocês. Então, da mesma forma, eu vou fazer o corte que eu fiz na capa aqui nesse miolo, com a única diferença que eu deixei já aqui pronto, que é exatamente essa forma que vai ficar o miolo, como fosse 2 caixões aqui e uma abinha aqui de 1 centímetro, no qual eu deixo um chanfrado de cada lado para poder depois vir com vários miolos aqui e começar a encaixar aqui na lateral, e fazer uma colagem desse miolo para ele ir ficando aqui uma sanfoninha, que é o nosso caixãozinho aqui, que vai ficar como um acordeon. Então por isso que tem essa abinha que vai sendo colada aqui. Então eu vou cortar aqui um miolinho aqui para vocês verem, e depois a gente vai começar a unir. Aqui eu vou fazer a mesma forma, eu vou fazer um vinco aqui ao meio e um outro vinco aqui
aonde seria a aba onde vai ser unida as partes. Faço uma dobra aqui. Vou ajudar com a dobradeira aqui. E aqui na abinha eu vou só colocar a régua aqui aonde termina o caixão. Eu vou levantar um pouco, ajudar com a dobradeira. Eu posso até ir abaixando aqui. Eu abaixo aqui a minha aba e venho com a dobradeira aqui para ajudar aqui. Dessa forma eu vou virar essa aba que está dobrada para cá. E a gente vai começar a montar o nosso leporello, a nossa sanfoninha. Então, só para entender que agora, nesse primeiro momento, a gente vai utilizar aqui a abinha para colar aqui nessa parte. E aí depois vem o nosso livrinho aqui. Então, a gente cortou um pouquinho do molde aqui, justamente para ele não ficar, para ficar com uma margem aqui do lado. Ó, fica uma margem aqui do lado e não ficar muito perto, né, da nossa borda. E agora a gente vai aqui, por exemplo, a partir do próximo, eu venho aqui, passo cola aqui e vou juntando aqui os meus caixões, o meu miolo. Já deixei aqui um pouco do processo, adiantado, então ele vai ficando uma sanfoninha aqui, ela toda no formato de caixão. E eu vou agora mostrar para vocês, eu venho com uma cola nessa abinha. Tomando cuidado com o excesso, para ele não vazar. E eu vou pegar aqui, colar no meu caixãozinho, um aqui no outro. Então, eu tô fazendo uma montagem aqui que tenha pelo menos 10 partes desta aqui. Então, aqui é a mesma coisa, na abinha eu vou passar a cola. Então, observe que essa abinha aqui, ela é chanfrada aqui nas duas laterais. Então, vou passar a cola e venho aqui na minha lateral aqui fazer a colagem. Então, toda a parte da colagem fica nessa parte aqui. Fazer agora um último corte aqui. Aqui eu tenho aqui 7 partes e vou fazer recorte aqui de mais algumas partes aqui. Esse aqui eu já deixei marcado a pontuação e eu quis deixar mostrado para vocês que eu posso também, assim, já deixar antecipado aqui a questão das marcações e depois vir fazer aqui. Vou colocar até um pedaço de papelão, que aí me ajuda também a proteger um pouco a base de corte. E aí eu começo a fazer as marcações aqui de onde eu quero unir os pontos. E a última parte também, eu vou ter a abinha dos dois lados. Então eu só vou fazer aqui já a marcação da minha outra lateral.
essas últimas partes com aqui duas abinhas. Uma que vai colar aqui na última parte e a outra que vai prender aqui na parte da capa. Só vou terminar mais um corte aqui. Agora eu vou colar a última aba. Então eu tenho aqui todo o meu miolo aqui já colado. E aí agora eu vou só colocar a minha capa. Então aqui tá a minha capa. Vou pegar agora, colar a minha aba aqui. Ela vai vir aqui. Só vou ajudar um pouquinho aqui. Na colagem. E aqui eu vou fazer a colagem dessas duas partes aqui. Então eu vou passar a cola aqui. E fazer essa colagem aqui, ó. Então, pegando aqui, ó. O miolinho ficou colado aqui, ó. Na capinha. E a capinha foi colada uma na outra aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, colando a minha outra aba aqui. Vou fazer a colagem da aba aqui. E essa parte aqui dessa capa eu vou passar a cola aqui por dentro. Eu venho aqui e colo essa parte da minha capa aqui. Com isso eu tenho aqui o meu livrinho cachorro. E ainda a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Só vou dar uma ajeitada aqui. Não ficou tão rente aqui o miolo, ó. E ficou o meu livrinho cachorro aqui. Eu posso fazer uma brincadeira ainda aqui de colocar uma cruz aqui. Eu posso pegar agora então um molde de cruz. Aproveitar o meu retalho de papel e fazer aqui o recorte de uma cruz exatamente nesse pedaço aqui. Então eu faço a mesma ideia de marcar só aqui os pontos de onde está o desenho da cruz.
E agora eu venho cortando aqui a minha cruz no papel neon plus roxo. Então é uma forma de estar recortando aqui sem a necessidade de ter máquina de corte. Então aqui eu fiz o meu molde aqui da cruz para colocar aqui no meu caixãozinho. Vou usar a cola também aqui para colar aqui. Você pode usar também fita dupla face, que eu vou deixar só aqui para secar, ou você pode colocar uma dupla face, como aqui é um pouquinho a superfície lisa, acaba meio que não colando de imediato. E aqui, se você ainda quiser, você pode fazer uma amarração aqui de fita para fechar o caixão. Antes de fazer a colagem aqui dessa capa, fazer um corte aqui e colocar uma fita para deixar o caixãozinho fechado. Porque senão ele fica aberto, mas essa dica do livro para você fazer ele um livro no formato de um caixão. Uma dica, aproveitando que ele é um livro sanfona, é de você fazer algo como fosse um livro pop up. Então você pode, por exemplo, pegar uma figura de fantasminha ou outro tipo de figura, abóbora, por exemplo, e enfeitar um pouquinho o seu livro. Então eu vou colocar aqui para vocês verem como vai ficar. Então eu vou colocar aqui um pouco de cola aqui no meu fantasminha e vou colocar aqui ele colado aqui, para que quando eu abra o meu livro, ele apareça aqui, ó. Secar um pouquinho, né? E aí ele apareça aqui, né? Tomando só cuidado um pouco quando abrir, né? Ele apareça o fantasminha aqui também. É uma opção aí para quando a gente for decorar os nossos livrinhos. Então essa é a minha proposta do livro aqui em formato de um caixãozinho.